Olá, bom dia para você, seja bem-vindo ao Tô na Área desse sabadão, mais uma vez nesse paraíso da região dos lagos chamado Armação dos Búzios. Estamos rodando por aqui, nos embalos da Casa Band, trazendo para você os esportes mais comuns nesse litoral maravilhoso, e hoje a modalidade é uma das mais novas em se tratando de esportes aquáticos, esportes marítimos, o kitesurf. Estou aqui com um instrutor da modalidade, então sem perder tempo eu já vou apresentar o Felipe Idveg, sobrenome de origem húngara, olha que chique, origem europeia aqui na tela do Tô na Área, mas ele vai trazer para a gente o brasileirismo, que é um pouco do cenário no país e sobretudo aqui em Búzios e da região dos lagos. Felipe, bom dia para você, seja bem-vindo ao Tô na Área, prazer te receber e que você nos receba nesse paraíso aqui que é Búzios, a cidade nos recebendo muito bem, mas sem perder tempo, explica para a gente o que é o kitesurf. Você estava até falando que é uma modalidade relativamente nova, sem muitas competições ainda. Qual o cenário atual aqui na região dos lagos, aqui em Búzios? Sim, bom dia a todos. Búzios é um local muito bom para o kitesurf. A nossa temporada começa aproximadamente no mês de setembro, com um pouco de queda de vento em dezembro e tendo uma melhora em janeiro e fevereiro. E aí a gente entra na baixa. Os quadrantes de vento aqui em Búzios geralmente ficam leste e nordeste, tendo uma prioridade do nordeste. E é um vento forte, é um vento que entra com muita força aqui no litoral. Uma das praias que o pessoal mais gosta de velejar é a Praia Rasa, por suas ondas que são pequenas e a gente tem pouca profundidade a uma longa distância. Então é uma praia considerada mais segura, com um vento que a gente fala no kitesurf, um vento side-on ou onshore. É um vento que ele é lateral ou frontal em relação à praia. Ou seja, qualquer problema que você tenha com o seu kite, com o seu equipamento, ele vai te jogar de volta para a praia, evitando assim que você vá para alto mar ou tenha algum problema. E o kitesurf é um esporte novo, ele tem um pouco mais de 20 anos. Basicamente, a gente usa uma prancha, uma pipa, uma barra e um trapézio. E a gente se locomove através do vento, com a força do vento. Então, prioritariamente, o que a gente tem que ter? A gente precisa de vento, Hoje o dia está lindo, mas a gente já está em março e a temporada já foi. Você até comentou comigo nos bastidores antes da gente iniciar que é preciso tomar conta dos ventos para saber em qual praia é ideal estar de acordo com o vento. Como é que é essa monitoração do vento? Que instrumentos vocês usam? Como é que vocês conseguem aferir isso para saber naquele dia qual é a praia ideal? É claro que vocês estão aqui e já tem esse costume dentro dessa janela aí de tempo que você passou. Mas normalmente qual a melhor maneira de calcular essa questão do vento, de medir isso? Aqui em Búzios a gente tem uma coisa muito boa que a gente usa, que é o aeroporto de São Pedro. Você consegue entrar pela internet, olhar no METAR, quanto está dando de vento lá e você já vai ter ideia do que vai acontecer aqui. Como eu disse, o vento melhor aqui para a gente é o Nordeste, onde você consegue velejar na Praia Rasa, você veleja em Manguinhos. E você consegue velejar do outro lado da península, para os lados de Tucuns, com esse vento nordeste, leste. Os outros ventos, eles não entram com uma força muito significativa. Então assim, você vai velejar, mas vai velejar com pouco vento, você vai velejar no seu limite. Para os iniciantes, temos instrutores como você aqui na cidade para ajudar os interessados. Tenho certeza que muita gente que está nos assistindo gostou dessa ideia de começar o kitesurf. Então, onde procurar, onde ir, como chegar até você, que dica você dá para quem quer começar no kitesurf? Sim, quem quiser procurar a gente está no Instagram, @windspiritkite. Lá a gente tem algumas informações do nosso trabalho em termos de ensino, então pode contactar a gente pelo Instagram. A gente tem o site windspiritkite.com. E o conselho que eu dou para quem quiser começar no kite ou na nossa escola ou em qualquer outra escola, procure instrutores com certificação. A nossa escola tem a certificação internacional ICAO, que é a certificação mais reconhecida no mundo. Busque sempre um instrutor que vai colocar você de colete, é item obrigatório, colete e capacete. Aluno na água, ele necessariamente tem que estar de colete e capacete.
Eu acho que essa é a principal dica para quem está começando. Até porque mar precisa ser respeitado, é bonito, é bacana, mas é perigoso, então tem que estar sempre bem instruído, bem equipado. Por falar em equipado, você já tinha dado uma palhinha lá no começo da entrevista, mas eu vou pedir para você se aprofundar um pouco mais na questão dos equipamentos. Você trouxe alguns aqui até para a gente fazer umas imagens, o público de casa já pode até começar a acompanhar, mas eu queria que você explicasse um pouco mais, porque a gente fala prancha, mas obviamente não é a mesma prancha que a gente está acostumado do surf, né? Sim. No surf, o que a gente teria semelhante ao surf, a gente tem uma modalidade chamada kite wave, dentro do kitesurf, que é onde o velejador ele surfa a onda com prancha parecida com a de surf, usando um pouco do vento, né? E a gente tem essa outra prancha aqui, que é uma prancha bidirecional. Ela é uma prancha que ela é mais fácil, até porque ela tem alças, então essas alças não desgrudam do seu pé. Você consegue velejar e qualquer tranco que você tenha para frente, você está preso nela. É uma prancha que a gente recomenda para quem estiver iniciando ou dentro de uma modalidade que a gente chama de freestyle, onde as pessoas fazem manobras, desengatam o kite e, enfim. A gente basicamente, para o início, a gente tem essas duas pranchas. Tá certo. Felipe, acho que deu para dar um panorama legal. Com certeza muita gente ficou literalmente com água na boca e a paisagem é muito bonita, enfim. Não tem motivos para você que gostou, que está pensando na ideia, desistir, né? Então vem para Búzios, vem praticar o kitesurf que vai ser muito bacana. Muito obrigado por topar o nosso convite, por vir contar um pouco mais da modalidade. Muito obrigado pela recepção também, a você e a todos de Búzios com o nosso projeto Casa Band. Valeu demais, um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Bom dia para todo mundo. Para você que nos acompanhou, segura aí, hein? Tem muito mais Tô na Área. Eu volto já já com muito mais esporte para você. Até já! A Sim Locações trabalha desde 2004 oferecendo serviços de organização de eventos corporativos, locação de equipamentos para visita guiada e agora também com terminais e telas interativas. Nós ajudamos você a receber bem os seus clientes e a mostrar tudo aquilo que sua empresa faz de melhor. Fale conosco, 99844-2500. Sim Locações. Mostre o que você faz. Oitavas de final. E esse cara é o nome do jogo! Todos de olho na próxima fase. Hoje, 1h30 da tarde. Bauru e Minas se enfrentam no segundo jogo do play-off. Ao vivo. Você nunca viu nada igual. Novo Basquete Brasil, na moral. É na Band. Tô na Área tá de volta agora no estúdio para falar de velocidade. A Fórmula Inter, você sabe, é uma das mais novas categorias do automobilismo brasileiro. E tem piloto de volta redonda nessa disputa, ele já passou aqui no Tô na Área algumas vezes. E a temporada 2019, como já começou, e ele já foi muito bem por sinal, então não há melhor hora para trazê-lo de volta por aqui, para a gente saber das novidades desse ano da Fórmula Inter. Então já apresento Daniel Majeste, mais uma vez aqui no Tô na Área. Seja bem-vindo, é um prazer enorme te receber, você sabe disso. O ano já começou muito bom para você, né, Daniel? Muito bom dia, Leonardo. Prazer estar aqui no Tô na Área. Um grande abraço aí para todo mundo que está assistindo a gente. O ano começou agora no mês de fevereiro e eu pude participar dessa primeira etapa. Foi muito bacana, foi muito especial. Mais um grande resultado. Um segundo lugar com um pneu que furou as 5 voltas do fim, onde eu fiz ultrapassagens lindas e garanti aí uma segunda posição muito especial para a gente tentar no trabalho aí ao longo do ano disputar esse sonhado título. E esse ano tá havendo aí, claro, você, né, nesse movimento eterno aí para etapa após etapa conseguir esse aporte financeiro para disputar, mas o regulamento da competição esse ano traz uma novidade que facilitou para vocês pilotos. É até de certa forma uma sugestão de vocês, mas com o martelo batido pela organização da prova, que é a questão das rodadas duplas, né? Continuamos com 10 etapas anuais, mas em cada uma delas 2 corridas, né? No fim de semana. Então a gente continua tendo 10 etapas, mas com 20 corridas agora. E aí vocês podem fazer o esquema de dividir o carro com outro piloto. Isso reduz os gastos, né? Como é que é essa experiência de dividir o carro com outro piloto numa outra prova, a questão do ajuste do carro, como é que funciona? É muito interessante, é um momento muito especial para a Fórmula Inter a gente ter uma rodada dupla, né? É o primeiro ano que a categoria faz 2 corridas no mesmo final de semana e um piloto que tem todo o recurso, ele pode disputar as 2 provas ou ele pode dividir
o carro com outro piloto. Foi o que eu fiz. Quando você divide o carro com outro piloto, o custo de um final de semana de competição ele é reduzido pela metade, você está dividindo com o outro. Então isso até mesmo viabilizou minha participação na primeira etapa e é uma grande porta aberta aí para eu poder participar das outras etapas. Na pergunta sua, Léo, foi muito interessante porque eu conheci um novo piloto, né, que ele ainda não era piloto da Fórmula Inter, ele fez a sua estreia nessa etapa, então eu pude dar muitas dicas para ele, ajudar ele no desenvolvimento. A gente não tem na Fórmula Inter um ajuste específico do carro, todos os carros são iguais, passando pela mesma mão de obra de engenharia, mecânica, telemetria, então o piloto tira isso no braço. A gente não tem muito o que fazer no ajuste do carro, a não ser regular ali a posição do seu banco, a distância do volante mais perto ou mais longe de você, que é coisa pessoal mesmo de um piloto para o outro. Curiosidades e especificidades dessa modalidade, a Fórmula Inter, que tem esse nome, claro, em homenagem, digamos assim, à sua sede principal, o Circuito de Interlagos em São Paulo, onde aconteceu essa primeira etapa, ainda no fim de fevereiro, que o Daniel acabou ficando na segunda posição. E aí você fala que tem que tirar no braço, para vocês foi muito literal com a questão do pneu furado logo na primeira etapa, né? Como é que você percebeu essa questão do pneu e como é que é se manter nessa segunda posição, que é uma baita posição, com um problema tão grande, porque o carro precisa do pneu ok para rodar, né? Foi incrível, Leonardo, foi incrível, pessoal. Eu larguei em terceiro nessa etapa, nos treinos eu vinha muito bem, o primeiro treino livre eu fiz um temporal, um tempo muito rápido. Larguei em terceiro na etapa, na segunda volta eu perdi a terceira posição e imaginei ali que de repente os meus adversários estavam mais fortes, mas eu sou nunca desista raiz, fui para cima, consegui recuperar, fazer uma ultrapassagem muito bonita, ir para o terceiro lugar, fui para cima do segundo, ultrapassei por fora no S do Senna, foi um momento... as imagens vão ficar gravadas para o resto da minha carreira e eu busquei também o primeiro colocado. Às 5 voltas do fim, quando eu estava bem perto dele tentando achar uma posição de ataque, o pneu começou a esvaziar e ele não esvaziou de uma vez só, foi gradativo. E isso foi exigindo muito do meu físico. Eu quero mandar um beijo para a equipe técnica do MFit, que faz a minha preparação física em Volta Redonda. E isso foi exigindo muito do meu físico. Eu percebi que o primeiro ele foi ganhando vantagem, sendo que eu vinha mais forte que ele nas voltas anteriores. E quanto mais chegava para o fim da corrida, mais lento eu ficava e mais pesado o carro ficava. Nas retas a gente chama de abanar, né? Ele abanava de um lado para o outro, eu tentava segurar ele no braço. E nas curvas, aquela força muito grande, com um pneu de apoio a menos, você tendo que realmente apoiar e segurar o volante com força. Se eu não tivesse um preparo físico feito por essa equipe do MFit, eu não teria tido um resultado tão bom. O terceiro colocado colou, mas não conseguiu me atacar ou conseguir segurar a segunda posição, que foi uma vitória com o pneu furado. Com certeza, e logo na estreia da competição. Você falou que essas imagens vão ficar gravadas na sua memória, vamos gravar na sua aí de casa também. Temos essas imagens, a Fórmula Inter faz a própria transmissão através das redes sociais e imagens gentilmente cedidas até pelo próprio Daniel também. A gente vai exibir. A narração é do nosso companheiro aqui de grupo Bandeirantes, Celso Miranda. Gerson vem defendendo o lado interno, vem quase colado ali no muro. Acompanha ali. No traçado, uma geste por fora. Será? Uau! Se projetou. Escapa a traseira na primeira perna, vai embora! Belíssimas imagens, parabéns pelo desempenho. Mas vocês, Daniel, nesse 2019 tem uma novidade. Não é só a Fórmula Inter que tem novidade no regulamento, como a gente falou aqui. Você também está numa equipe de esportes agora, né? Aumentando a visibilidade e encarando um novo desafio. Conta um pouco dessa novidade aí nessa sua carreira. Agora no final de 2018, né, eu fechei o meu ingresso na equipe de esportes da Logitech, que é uma empresa multinacional. Ela tem um time de automobilismo virtual no Brasil. Somos 5 pilotos no Brasil representando a Logitech através da Logitech Racing Team. Então nós disputamos os principais campeonatos no Brasil, né, com o simulador. Hoje eu tenho o simulador da Extreme Sim Racing, que é uma das patrocinadoras da equipe. E graças a Deus, muito trabalho também. A gente sempre tem ótimos resultados na pista. Ontem, essa semana mesmo eu competi e tive um excelente resultado mais uma vez. E é o automobilismo dentro, né, do meio eletrônico, do esporte eletrônico que vem ganhando uma
uma visibilidade internacional. Com certeza, é um novo ramo e tá muito, muito bacana da gente acompanhar esse crescimento. Daniel, muito obrigado, nós vamos seguir você de perto nessa temporada, vamos acompanhar os seus passos e eu tenho certeza que vai ser uma temporada muito boa, com grandes resultados e que essa estrutura que você precisa vai aparecer. Obrigado, bom dia. Léo, muito obrigado. Eu queria aproveitar o momento e fazer um agradecimento especial. Vontade. Bem, eu tenho centenas de pessoas para agradecer na minha carreira. Muitas pessoas que conhecem a minha história, o meu trabalho, torcem de verdade por mim, me dão muito carinho, muita força. Eu agradeço a todas essas pessoas, mas tem uma pessoa que ela teve uma dedicação especial, né, na minha vida, e eu estou aqui em TV aberta falando isso é porque eu tenho certeza do que eu quero e do que eu posso fazer, né, por você. Então, Lara, eu te amo. Olha só, tivemos até declaração de amor no programa de hoje. Daniel, depois dessa, arrasou. Valeu, obrigado, boa sorte, boa temporada. O Tô na Área in love desse sábado volta já, falando de futebol. Até mais. De segunda a sexta, o jogo é clássico. Parece que já tá certo, que já assinou. Uma dose de amor. Foi louca com mi tigre. Entendeu? Mi tigre. Time entrosado e a dupla imbatível. Qual é a sua opinião? Eu vou falar, pô. Ai! De segunda a sexta, às 11 da manhã, Tá demais, hein, Luizão? tem Renata Fã e as principais notícias do esporte. Jogo aberto. R$1 milhão em jogo. Não é sonho, é o Aprendiz. Eu me demito real, porque não confiam em mim. Nesta segunda, 10 da noite, cabeças vão rolar. Eu queria ter feito isso, eu queria ter feito aquilo. Por que não faz? Tô na Área tá de volta, eu brinquei depois da declaração de amor do Daniel Majeste do In Love e tô recebendo um cara aqui hoje que a última vez que ele veio, ele encerrou a sua participação fazendo também uma declaração de amor. O Tô na Área é um programa extremamente enamorado. O William Ferreira, meu amigo, é o comentarista da semana pra gente passar o futebol a limpo e, claro, projetar as semifinais do Campeonato Carioca. William, tudo bem? Valeu a pena? Só pra gente saber se a declaração de amor do Daniel vai valer? A sua valeu, né? Bom dia, Léo. Bom dia aos amigos da Band. Ó, faz efeito, hein? Ah, então tá bom. Faz efeito. Ganhei um café da manhã depois de homenagear minha esposa. Ó, beijo de novo. O Tô na Área costuma dar sorte para os atletas que vêm aqui em busca de divulgação e agora também para os casais apaixonados. Vamos falar de futebol, porque se a gente tem uma paixão nacional, claro, ela é o futebol. Vou começar pela Libertadores, que é a competição mais importante, né? O sonho de consumo de todo mundo, e o Flamengo perdeu a primeira na campanha desse ano. Um jogo contra o Peñarol, que é uma camisa muito forte. Nos últimos anos todos, o Peñarol não vinha bem na competição, foi vice-campeão em 2011, né, contra o Santos, perdendo a final para o Santos de Neymar. Dali em diante foram 6 participações e 6 eliminações na fase de grupos, o que fez a gente achar que o Peñarol não fosse mais o Peñarol de sempre. Nesse jogo da quarta-feira no Maracanã foi o Peñarol de sempre. Conseguiu segurar o jogo dentro do seu estilo, impediu que o Flamengo jogasse o que podia apresentar, suas melhores armas, e aí com um jogador a mais conseguiu matar o jogo. O Flamengo subiu um pouco no salto alto, esperando um Peñarol inferior do que o Peñarol foi? Olha, Léo, eu não digo nem que ele subiu no salto, não. Mas o Flamengo, ele anda com uma dificuldade na questão de finalização. Sim. Né? Então, assim, e quando ele não consegue abrir o placar no primeiro tempo, a pressão do segundo tempo, a pressão da torcida, a imaturidade de um ou outro jogador, no caso do próprio Gabriel, né? O Gabriel é um bom jogador, sim, tecnicamente muito bom, mas ainda é muito imaturo. Então a gente brinca no PlayStation que sai apertando bolinha, o botão de bolinha dele travou, ele sai dando carrinho igual um doido e acabou acertando o jogador e sendo expulso. E justamente expulso. Bem, não, foi bem justamente expulso. A questão do Flamengo ele precisa de paciência, mas a paciência também passa pelo torcedor. Sim. E nem sempre o torcedor tem a paciência. Então esses jogadores têm dificuldade. Em competição... Mina a confiança, né? Mina a confiança completamente. E competição como Libertadores, não pode. Por isso é que os jogadores sul-americanos levam vantagem, a frieza na hora de decidir uma partida. Muita gente fala que o Flamengo, apesar do grande elenco que tem, pode não ir muito longe, sobretudo na Libertadores, que é o sonho de consumo, pela falta de repertório tático do Abel. Você sentiu isso nesse jogo? Olha, o Abel ele não conseguiu ainda achar o time. Né? Ele tinha colocado o Arrascaeta logo de início, né? O Arrascaeta depois de um tempo ele já retirou, inclusive tem sido muito cobrado sobre isso. Sim. Até pela própria imprensa. A imprensa, um reforço de 80 milhões de reais,
né? E tá no banco. E não entrou nesse jogo. Não entrou. E o Abel tinha uma substituição ainda para fazer. E eles querem saber o porquê que ele não joga. Então o Abel ainda tem essa dificuldade, né? Teve esse problema agora, aquele problema pessoal que ele teve que sair para poder consertar direitinho e tal, resolver a vida dele, mas ele ainda não conseguiu encaixar o time. Vem sendo cobrado e tem um detalhe. O Flamengo, nos últimos anos, ele vem chegando e não vem conquistando título. Esse ano a promessa era diferente. Desde 2017 tem essa promessa, né? Mas desde 2017. Mas esse ano, como trocou o presidente e tal, então a promessa era diferente. Só que toda promessa é em um jogo. Nesse jogo contra o Fluminense, se o Flamengo sai, aí já começa a história do cheirinho de novo a invadir as mídias sociais e o planejamento do Flamengo começa a cair. É verdade. A torcida aqui questionou muito também o Abel essa questão do repertório que eu falei, excesso de bolas cruzadas na área para o Rodrigo Caio numa jogada que não deu em nada. A derrota de 1-0 com o gol do Viatri, você inclusive já viu o gol aí, a vitória do Peñarol, dentro do Maracanã. O Fla-Flu é hoje, é assunto, é pauta aqui do Tô na Área, mas daqui a pouquinho, só para encerrar o papo Libertadores, próxima partida, de novo em casa, nessa tabela horrorosa da Libertadores, que bota um time fazendo 3 jogos seguidos em casa. O Flamengo vai pegar o San José na próxima quinta-feira, 9h. Se vencer, vai dar uma respirada. Perdeu a liderança da chave, mas pega o adversário mais fraco aí desse grupo D e com o benefício de LDU e Peñarol, que são os rivais diretos, se enfrentarem também nessa rodada. Não então deve alguém ter vai perder dificuldade de ponto. classificar, né, Léo? Não deve ter dificuldade de classificar. Mas convenhamos que segundo lugar, com 2 jogos em casa, não era esperado. Sim, mas o Flamengo, a pressão de jogar em casa é pior. Faz sentido. Faz sentido. Vamos falar de Copa do Brasil, outro torneio importante no calendário de muitos clubes do futebol carioca, entre eles o Fluminense, o tricolor que decepcionou. Decepcionou? 0-0 com o Luverdense lá em Lucas do Rio Verde, lá no Cafundó do Mato, com todo respeito a Lucas do Rio Verde, mas é muito longe em relação até mesmo a Cuiabá. O 0-0 foi decepcionante ou por ser fora de casa e ter a partida de volta tá tudo ok? Léo, decepcionante pela questão do tipo de campeonato que ele disputa. Por quê? Vai jogar um Fla-Flu e depois na terça-feira joga o jogo de volta. A gente não sabe qual é a condição que esse time vai sair do Fla-Flu. Se vai sair muito desgastado. Você não fez o resultado lá, esperando um jogo no Maracanã. E no Maracanã você não está num dia bom, você é eliminado na terceira fase para um time de terceira divisão. Exatamente. Né? Então, assim, o resultado lá foi ruim. Você viajou mais de 2.000 quilômetros para viajar o jogo, você tem um cansaço, você tem um desgaste. Poupar, porque você precisa poupar um pouco também para o Fla-Flu do final de semana. Não era melhor ter poupado nesse jogo? Então, no caso do Flamengo, ele pode poupar. No caso do Fluminense, do Vasco, Botafogo, você não tem como poupar muito. Porque se você poupar muito, o pouco que você já tem, você corre um risco de fazer um resultado lá, de perder um resultado lá que você não consegue reverter em casa depois. Até consegue, mas aí a pressão vai ser muito maior. O melhor do jogo foi a charanga. Eu vi muita gente falando isso. Eu entendi o seu raciocínio, porque se o Fluminense tropeça na Luverdense, ele entra, mesmo que poupando jogadores, entra derrotado no Fla-Flu, que é o jogo mais importante da semana. Mas o jogo do Luverdense tem um jogo de volta. E o confronto contra o Flamengo não. Sim, sim. E esse jogo também, assim, a gente é muito... O time de futebol, ele se mede muito pelo adversário. Então, se você vai jogar com um grande clube, você entra pilhado, você entra forte e entra para resolver. Quando você entra com um clube que é bem inferior, você também mede um pouco o seu esforço, você deixa o adversário para jogar na fraqueza do adversário, e o Fluminense fez isso. Só que o Fluminense também não é um time que chega para decidir, ele é um time de jogo de paciência. É verdade. E se os atacantes não estão num dia muito inspirado, o jogo não encaixa e fica esse jogo triste que foi. Muito triste, o jogo foi de fato muito fraco. E o treinador Fernando Diniz analisou essa questão da viagem e projetou o cansaço do time para o Fla-Flu de logo mais. É procurar minimizar os danos que causam uma viagem como essa. Todo mundo sabe que aqui a gente vai dormir pouco, a alimentação não vai ser a melhor, já foi cansativo para vir, vai ser cansativo para voltar. Mais incompreensível ainda é, sabendo disso, marcar o nosso jogo para o sábado. Mas agora é saber trabalhar com o que a gente tem. Isso aí não vai mudar mais, é procurar descansar bem os jogadores para estar em boas condições no sábado. Contra o Flamengo não tem o Ganso, né? Não tem o Ganso, mas a gente jogou muitos jogos sem o Ganso, é saber suprir a falta dele agora. Bom, vamos ver como o Fluminense vai reagir nesse Fla-Flu, que já falei, é assunto para daqui a pouquinho. Outro time carioca que entrou em campo durante a semana e aí com péssimas recordações foi o Botafogo diante do Juventude, né? Reedição da final de 99, o Botafogo não levou a melhor naquela ocasião. Não vou me aprofundar no jogo da última quinta-feira no Newton Santos, dessa vez com você. Quero uma visão macro de Botafogo que está meio de férias, né? Por causa dessa questão aí do Carioca. Voltou nessa partida de anteontem contra o Juventude. Você, diante de tudo que aconteceu com o Botafogo no primeiro semestre, manteria o Zé Ricardo para o brasileiro? Sim, o Zé Ricardo ele é um técnico que ele precisa de tempo para poder trabalhar.
Só que quando você tem um tempo para trabalhar com as peças, ótimo, vai dar resultado. Quando você tem um tempo e vai chegando peças nesse meio do caminho, você precisa estar se adaptando o tempo inteiro, né? E são jogadores que eram questionados em outros times, como o Cícero, como o Diego Souza, Sim. e você precisa encaixar esses jogadores no time. Então você precisa de um pouco mais de tempo. E o Zé Ricardo já demonstrou bons trabalhos. É preciso um pouco de paciência, coisa que não é possível nem sempre no futebol. O Botafogo foi muito bem nas Copas até aqui, né? Avançando em fase em todas as oportunidades, mas eliminado precocemente nas 3 frentes do campeonato estadual. E cobra-se muito o fato do time não se impor contra os times de menor investimento, os times mais fracos do que ele tecnicamente. Tem alguma explicação para isso? Olha, isso é um pouco complicado, porque assim, o time grande, quando ele vai enfrentar um time pequeno, geralmente ele entra para resolver o jogo. No Campeonato Carioca, por exemplo, a gente está acostumado muito com 4-0, 5-0, a gente sempre foi acostumado com isso. De uns tempos para cá isso foi mudando, até principalmente pelas peças que a gente tem hoje no futebol grande do Rio. São jogadores que ou são da base, ou são jogadores que foram pegos em times de menor expressão de outros estados, então aquele respeito também pela camisa vai diminuindo. E o Botafogo, como não tem um time ainda formado, e aí fica difícil e não conseguir os resultados. Agora, o que me irrita no Botafogo é a questão que a imprensa começou com essa história de vai ter a chance de refazer aquele jogo de 99. Não tem chance. Isso, dá uma zica. É um time de 3ª divisão, o Juventude, é um outro Botafogo, é um outro Maracanã, é um jogo que não existe mais. Não existe. Então, nem é no Maracanã, nem né? é no Maracanã. Então, não existe essa... Igual o Fluminense com a LDU ano passado. Não tem chance, acabou. Aquilo acabou, agora é outro jogo, outra história. Até porque o Fluminense, quando teve a possibilidade da revanche, perdeu de novo no mesmo lugar. Vamos ver o calendário dos jogos de volta da Copa do Brasil durante a semana, com 3 cariocas em campo. Fluminense e Luverdense na terça, 7h15 da noite, no Maracanã. Avaí e Vasco, quarta, 9h30 da noite, na Ressacada. O jogo de ida foi 3-2 para o Vasco há quase 20 dias já, né? E Botafogo e Juventude e Botafogo, né? Alfredo Jaconi, Caxias do Sul, quinta, 7h15 da noite. Hoje e amanhã é Campeonato Carioca, as semifinais, que estão definidas desde a última semana, repetindo as semifinais do segundo turno. William, o que dá pra gente espelhar das semifinais da Taça Rio para as semifinais do estadual? Vale muito mais do que valia a Taça Rio, é bem verdade. Hoje tem Fla-Flu, amanhã Vasco e Bangu. Vasco e Bangu que é um confronto extremamente equilibrado no ano, Flamengo e Fluminense também, né? Cada time venceu um jogo nesse confronto direto. Dá para projetar alguma coisa? Léo, eu acho que assim, os jogos que aconteceram não vão servir de nenhum parâmetro. São momentos diferentes, equipes diferentes e experiências. O Flamengo vem extremamente pressionado para esse jogo contra o Fluminense. Ele precisa do resultado, porque o Campeonato Carioca não é um objetivo da temporada do Flamengo. Não é uma consequência da temporada, não é o objetivo. Mas se perder, aí vai virar aquela famosa crise na Gávea. E para Fluminense e Vasco é o título possível do ano. É a única oportunidade esse ano de conquistar um título. Para o Fluminense, que foi ressuscitado agora, né, na época da Quaresma, antes de Cristo, né, ele conseguiu ser ressuscitado. Faz sentido. Então, assim, para o Fluminense vale pela questão técnica, que o time é o time que talvez mais imprimiu dificuldades ao Flamengo, entre os grandes nesse Campeonato Carioca, e tem uma chance, um jogo. Não é jogo de ida e volta, que o Flamengo pode se recuperar, vai pegar um Flamengo desgastado psicologicamente, e ele tem a chance tem que vencer, porque o Flamengo tem a vantagem do empate, mas ele tem uma chance de vencer. Já no caso do Vasco, o Vasco é um pouquinho diferente. Ele teve o primeiro Taça Guanabara excepcional, foi excelente, invicto, era o time considerado mais arrumadinho ali até então. E de repente... despencou na Taça Rio. E se ele perde uma semifinal para o Bangu? Pro Bangu. 3 dias depois ele tem um jogo da Copa do Brasil. É um jogo difícil contra o Avaí, na Ressacada, e se ele perder também, Avaí, inclusive do Pedro Castro, que é de volta redonda. Se ele perde esse jogo, acabou o primeiro semestre. Que fez o gol, lindo gol. Se ele perde, acabou o primeiro semestre do Vasco. Tem que tomar cuidado para não chegar de ressaca na Ressacada. William, obrigado, bom dia para você e até a próxima. Um prazer, Léo, participar, bom dia a todos. Para você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Lembrando que você participa com a gente pelo WhatsApp ou pelas redes sociais da Band Rio Interior. Voltamos no próximo sábado, às 11 da manhã. Obrigado, abraço, tchau, fui.